Sejam bem-vindos a mais um Pod Vivax. Meu nome é Priscila Graziuso, eu sou terapeuta integrativa e facilitadora em constelação familiar. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre visão sistêmica. E para me ajudar, eu estou aqui com a minha querida Márcia Braga. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Priscila. E nós vamos falar um pouquinho sobre a visão sistêmica e a saúde mental. Vou pedir para você se apresentar para o nosso público, por favor. Primeira coisa é agradecer, né, o convite. E meu nome é Márcia Santos Braga, mais conhecida como Márcia Braga. E trabalho com as constelações familiares, né, e outras técnicas de terapias alternativas. Sim, e Márcia, fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da sua história dentro da visão sistêmica, dentro das constelações, pra gente poder entrar no nosso assunto. Então, a constelação chegou na minha vida como um presente, né? A constelação familiar, né? Quando chegou na minha vida, mas o que é constelação familiar, né? A primeira coisa, quando as pessoas elas descobrem ou vê a palavra constelação, já pensa o quê? Nas constelações nas estrelas, né? Pensei em astrologia, né? Em astrologia, né? Aí eu vi lá familiar e eu sou muito assim família, né? A minha casa é bem família. Eu já buscava algo diferente. Eu tinha outra formação de outra terapia e eu queria algo que fosse transformador na minha vida. Porque a gente fica em busca, né? E como eu conversei com você sobre sonhos, os sonhos, ele tem relação com a esperança. Então, se nós não formos atrás das nossas tomadas de decisões, a gente fica lá, né? Empacado, parado. E eu sempre fui muito curiosa. E por ser curiosa, eu consigo ver que é uma qualidade. Sim. Porque eu fui atrás, né, de conhecer. E ela chegou assim, no começo, quando as constelações... Porque é um processo, né? Você vai conhecer a técnica, né, as ferramentas, e você participa de muitas constelações. Muitas Sim. constelações. E ali eu consegui me identificar, porque ali eu vi onde que estava a cura das minhas dores. O Entendi. Quanto que aquilo estava fazendo bem para mim. E hoje, Priscila, nós conversamos quase agora, eu consigo falar das minhas dores e eu não choro mais, porque eu sempre fui muito chorona. Entendi. E eu falo assim que aquela cicatriz, né, ela tá curada. A cicatriz, ela não dói, ela tá ali, né? Ela tá ali. Eu falo que, olha, um exemplo, né, a gente principalmente mulher dona de casa, hoje tem muitos homens chefe de cozinha, né, a gente sempre tem um cortinho ali, né? E dói muito. Então, se você não cuidar daquela ferida, Sim. E toda vez que você coloca o dedo na ferida, ela dói. Sim. E as cicatrizes, as dores emocionais, é a mesma coisa. Quando você vai tocar na sua dor emocional, dói. E muitas vezes a gente foge daquela dor. A gente não quer encarar aquela dor. Ou a dor, ou as sombras, e ficamos ali na nossa zona de conforto, porque está confortável ali. Eu não vou mexer com essa dor, não. E a constelação familiar, ela fez eu ir fundo. Ela fez, assim, uma transformação no meu lar, principalmente, em relação ao meu marido, em relação aos meus filhos. Mas aí quando você fala dessa transformação em relação a eles, foi muito o seu olhar para com eles, ou teve uma atuação direta neles? Eles participaram de constelações também? Participaram desse processo? Ou foi uma coisa que partiu de você para com eles? Não, eles não participaram. Eles estavam ali como espectadores. Sim. Tá? E eu estava ali como a protagonista. Como eu sou hoje eu tenho certeza que eu sou a protagonista da minha história. Isso. Mas eu era coadjuvante, né? Eu ficava só de cantinho. E a constelação, ela não só trabalhou o meu sistema familiar, ela trabalhou a timidez que eu tinha, ela trabalhou as relações sociais, que eu me esquivava, né? Eu me escondia. Então, eu acredito que foi um pacote. E ela veio assim como transformar mesmo. Então, eu consegui ver através das constelações familiares e das outras técnicas que eu trabalho também, porque terapia, ela veio como amenizar também, né? Porque tem pessoas que ela passa por um tratamento clínico
Mas quando ela passa a fazer uma terapia, a terapia ela é uma junção. Não quer dizer que ela tem que largar aquele tratamento clínico só. Quem vai poder falar para ela largar é o médico, né? Autorizar ela, ó, você tá de alta. Mas quando ela começa a fazer uma terapia, participar das constelações ou das outras terapias, é transformador, né? É o de fora para dentro. Então você começa a trabalhar o seu interior. E você começa a ver que o externo é uma chave que vira, você fala, nossa, pode virar a chave e ser diferente. Por que eu estava fazendo tanta tempestade em copo d'água? Mas assim, vamos pensar e até simplificar e clarear isso para as isso, pessoas que estão assistindo a gente, né? Quando você fala do tempestade em copo d'água, explica um pouquinho mais, assim, para a gente entender, para não dar impressão, às vezes, para as pessoas de que as dores delas não são importantes, né? Então, assim, eu sei que você tem um trabalho muito bonito voltado para mulheres, né? Para esse empoderamento feminino. Então, traz um pouquinho do que você quer dizer com essa tempestade em copo d'água. Sim, Priscila, cada dor é uma dor. Nenhuma dor é maior que a outra. Todo mundo tem a sua dor emocional. E quando eu falo que é a transformação, então eu vou dar esse exemplo que eu tenho aqui agora das constelações familiares. Eu nunca olhei para o meu pai como pai. Na constelação familiar que eu entendi que ele era meu pai, que eu tinha que tomar a força dele. Então, o masculino que tem em mim é o meu pai, e ele estava ferido. Então, quando eu não olhava para o meu pai, eu não estava olhando para o meu lado masculino, porque nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, eu estava só na esfera da minha mãe, na dor da minha mãe. Nas constelações eu entendi. Eu falei, puxa vida, e eu consegui fazer uma retrospectiva do quanto que ele foi importante na minha vida, que eu comecei a enxergar as qualidades que ele tinha. Porque eu estava focada só nos defeitos que eu entendi que era defeito, porque eu recebi aquilo quando era criança. Entendi. Né? Quando você traz isso, eu vou até pedir para você contar, se você não se importar, de falar um pouquinho sobre isso, né? Você trouxe, da onde você percebeu que tinha esse julgamento? Você falou, lá na infância, né, eu percebi isso. O que fez você ter esse julgamento? Você falou, eu fiquei presa na dor da minha mãe, não reconhecia meu pai como meu pai. Você consegue trazer isso pra gente? Consigo. Como eu falei para você, eu fui criada 4 mulheres e o mais velho homem. Então, meu pai, ele deixou minha mãe. Ele separou da minha mãe com 5 filhos. Então, ela criou aquelas crianças sozinha. Como a gente vê no mundo aí fora, quantas mães criam seus filhos sozinhas. E aquela mãe, ela está ferida. Sim. Ela está muito ferida. E é imaturidade, não que ela era irresponsável, mas na dor dela, ela ficava para nós que o seu pai não presta, o seu pai deixou vocês, olha, seu pai não vem ver vocês. Então, o que era aquilo? Uma criança de 10, as outras irmãs 6, 7, 5, via ele como um monstro. Sim. Né? Então, eu não conseguia enxergar ele mais como pai. Só que até eu ter os 10 anos, que eu consegui trazer isso na constelação, ele teve muita qualidade de vida comigo até eu ter os 10 anos. E hoje eu consegui entender que tem muito pai que está presente na vida do filho, no casamento, e não tem qualidade de vida. Não tem qualidade na relação, Na né? relação, não tem qualidade naquela relação entre pai e filho, né? Porque muitos pais que são os provedores, eles acham que porque colocam uma comida dentro de casa, pagam uma escola, já está fazendo o suficiente. Não, o pai, ele tem que ter a presença ali, né, com o filho, né? Uma boa conversa, um filho que joga futebol, tá ali junto, orientando. A orientação é tudo. E eu comecei a perceber isso. Eu não vivi com ele na adolescência e na fase adulta. Mas eu consegui enxergar ele como meu pai. Eu olhei para ele e agradeci a vida que ele me deu, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Então, ele e minha mãe me deram a vida. E na constelação, foi na constelação que eu entendi. Eu falei, puxa, se ele não tivesse aqui, eu não estaria aqui. Então, eu vou começar a olhar para ele com a visão sistêmica, com outro olhar. De uma forma mais leve, na verdade, de uma forma leve. Então, o que quer dizer? Era um amor oculto, que eu tinha esse amor por ele. Só que esse amor estava transformado em raiva, em ódio. E esse ódio era da minha mãe. Só que não existe culpado, Priscila. Ela não é culpada.
Foi o que ela entendeu, foi o que ela entregou para nós também. Minha mãe foi uma mulher guerreira, uma mulher maravilhosa, que ela não abandonou seus filhos, ela criou os filhos dela, mas com todas as possibilidades e o que ela tinha nas mãos para nos oferecer. Aí assim, quando a gente fala disso, e até para as pessoas entenderem, é importante, né, a gente trazer dessa forma mais aberta, né? Às vezes a gente tem a dificuldade de olhar, e quando a gente fala isso, parece tão lindo esse processo, mas tem dor aí, não tem? Nesse processo? No processo, não em mim mais. Não sei, né? De repente. O processo, ele é um processo que aquela ferida, ela está aberta. Então, aquela ferida, ela tem que ser cuidada. Ela tem que ser acariciada. Ela tem que ser moldada. Para ela fechar. Como eu falei assim, aqui. Quando eu falava dessas dores, eu não conseguia falar dessas dores. Hoje não, eu consigo falar. E não é que eu esqueci. Mas eu consigo ressignificar, dar um significado nessa história, e eu sempre falo nas minhas vivências, né? Eu não falo por quê. Para que aconteceu tudo isso? Entendi. Como eu tenho fé em Deus, o que Deus, o universo, quis me mostrar e que eu não estava vendo. E hoje eu consigo compreender. Quando você trouxe essa compreensão para você, teve... Primeiro, né, em algum momento você duvidou até de tudo aquilo que você estava vivenciando, chegou a se questionar e até mesmo ter raiva de ter que aceitar tudo isso que aconteceu, toda a sua história, ou para você foi super tranquilo? Você está falando durante o processo ou antes? Durante o processo. Não, assim, no começo a gente achei estranho, né, Priscila? A gente não está acostumada. Para quem conhece a constelação, num campo aberto, né, que tem os figurantes, né, que tem as pessoas que representam o nosso sistema, é muito difícil você olhar no olho da pessoa e a pessoa está representando o seu pai. E é muito incrível essa dinâmica, né, que é um fenomenológico, né, essa dinâmica, essa energia que você olha para a pessoa e no seu inconsciente você começa a fazer aquele cenário e você começa a ver o seu pai. Aí, a princípio, a gente dá um passo para trás, a gente não quer, né, a gente reluta. E como você é consteladora, você sabe, né, tem as palavras ali de posicionamento e a gente vai começando a aceitar, porque é o aceitar, Priscila. Na hora que a gente aceita como que foi, e muitas vezes o aceitar não quer dizer que você tenha que conviver com aquela pessoa. É o aceitar que faz parte do seu sistema. Se você tira um do seu sistema, fica desequilibrado. Sim. Principalmente o pai. Eu vou tirar o meu pai do meu sistema, do meu DNA. Eu costumo brincar que você pode tirar todo o seu sangue, que você não consegue partir gene metade pai, metade mãe. Uhum. Né? Uhum. Não tem como, não existe. Não tem como, né? Então, assim, realmente é um desafio. E eu falo isso porque, assim, para nós, talvez, não só facilitadores, mas para quem já passou por algumas constelações, para quem já está mais dentro da constelação, talvez tenha uma clareza maior, né, do que é a constelação. Mas para quem está chegando, e a gente sabe que tem ainda muito preconceito voltado à constelação, né? De achar que é algo impositivo, algo machista, algo que é uma sociedade arcaica. Sim. É muito mais do que isso, né? Por isso que eu tô perguntando para você, você traz com essa leveza, né? Com essa clareza, mas com o olhar de hoje de terapeuta, né? Mas dentro dos seus processos, até dos seus próprios clientes, como que é essa aceitação? Como que as pessoas enxergam? Como que você lida com isso? É o que você falou, né? Que eu trago com uma leveza. Parece que eu estou romantizando, né? Isso. Estou romantizando. Mas você fez a pergunta, foi durante o processo? Sim, claro. E dói muito. Você vai mexer com o seu passado. Ninguém quer ficar mexendo com o passado, principalmente se a pessoa está bem resolvida no presente. Ela né? acha que tá, né? No inconsciente dela, ela acha que tá, mas ali tem muita dor, né? E cada um é cada um, e nós temos que respeitar. E nos grupos de constelações também, nós temos que respeitar a pessoa que está ali, a pessoa que chega até nós, que nos procuram. Então, se ela nos procurou, é porque eu passei uma credibilidade ali para ela, uma confiança. E mesmo os representantes que estão todos ali, quando é chamado para participar, e se ele não quiser, tá tudo bem. Eu sempre falo, né? As constelações familiares, não é só a pessoa que é constelada que é a questão dela que é colocada ali.
todas as pessoas que estão ali representando estão trabalhando no seu sistema. E toda vez, Priscila, todas as constelações, eu era o pai. Olha que interessante isso, né? Todas as constelações. Eu acho que umas 2 que eu fui a filha, o filho, mas eu era o pai. E cada vez eu fui entendendo mais como que é. Se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, e era o emaranhamento que eu estava vivendo com o meu pai. Sim. Então ali eu era representante, quando eu era escolhido como pai, aí eu falava, tem mais alguma coisinha para resolver aqui. Tem mais alguma coisinha. E assim, como muitas técnicas que existem, né, que você comentou aqui, as constelações sempre tem os prós e os contras, né, o romantizar, né, muitas pessoas, isso daí é balela, isso daí não existe, não, é muito forte. É uma filosofia, eu acredito que é uma filosofia de vida. Eu acho que eu sempre falo isso aqui, então o pessoal tá careca de me ouvir falar, né? Eu não entendo a constelação como uma técnica, eu entendo ela como uma filosofia, porque se você não trouxer isso para você no seu dia a dia, no cotidiano, a gente não consegue absorver a constelação como técnica propriamente dita, né? Porque tem os nossos julgamentos, como você mesmo trouxe, tem as nossas dores internas. E se eu tenho dor, eu não consigo olhar para aquilo sem julgamento, porque me dói. Aquilo me dói. E eu não consigo encarar, de repente, uma realidade. Né? Como você trouxe, meu pai é meu pai. E aí, como que eu posso mudar essa realidade? Não dá. Não pode, não tem como, né? Então... Porque ele já veio de um sistema lá, todo dia eu converso com ele. E eu honro. Eu falo, eu honro você e todos que chegaram primeiro que você. Que são os meus avós, os tataravós. Eu imagino o que eles passaram lá atrás. Sim. Então, hoje aqui, na vida atual, eu tomo a força da origem. E da minha vida atual, eu faço diferente por mim e por eles. Em primeiro lugar por você, né? Primeiro eu faço por mim e por vocês. Sim, eu faço por vocês. E é muito importante você tomar essa força dos seus ancestrais. E outra coisa, quando fala ancestrais, muitas pessoas, elas acham que tem relação com religião. Sim. Nós viemos dos nossos ancestrais, né? Do nosso passado. E a constelação, como foi falado aqui, é uma filosofia, ela não tem vínculo religioso. Como outras terapias, algumas terapias, você são integrativas, então você pode integrar, né? Você integra em outras religiões. Eu acredito que todas elas são integrativas, né? Porque você não tem o olhar religioso, apesar que o olhar religioso também é filosófico, né? Sim. Você tem uma filosofia que embase a religião, mas quando a gente traz nesse aspecto religioso, existe uma doutrina, existe uma sequência de coisas, né? Que faz com que a constelação não se encaixe como uma religião, até porque, como você trouxe, ela aceita todas as religiões. Todas as religiões. Né? Ela não é uma questão de ser, falar de uma religião ou outra, você vai falar com o cliente na linguagem que ele entende, né? E aí, pensando em tudo isso que a gente trouxe até aqui, como que você vê e reconhece nos teus clientes a importância da constelação, do processo da constelação, de repente de um exercício sistêmico ou da própria constelação, né, da filosofia ou da técnica, na saúde mental? Então, assim, eu sei que vou voltar, né? Você tem um trabalho com mulheres de empoderamento. Como que isso te auxilia, essa ferramenta te auxilia nesse processo? Então, Priscila, cada questão é uma questão, né? Elas chegam para nós e a gente procura não ser muito invasiva na história delas para não sabotear também, né? Então, a gente conversa com elas e muitas pessoas, principalmente mulheres, que é o que eu venho trabalhando, eu estou me dedicando muito ao empoderamento feminino, elas vêm com as dores delas e as questões que elas colocam de escassez, de procrastinação, é a doença emocional mesmo, que elas se acham incapazes. Por isso que muitas desencadeia, né, o estresse do dia a dia, mas a depressão, né, a ansiedade. Muitas tomam remédios clínicos, passam por psiquiatra. Sim. E quando elas vêm para a constelação, é uma visão sistêmica que elas vão ver os ancestrais dela, o sistema dela, o que ela está repetindo, como que ela está enxergando ali o sistema dela. E muitas que vêm não tem noção do que é, né? Quando você fala assim, vamos olhar para os seus ancestrais. Nossa, mas como assim olhar? Eu não tenho nada a ver com meu pai, não tenho nada a ver com a minha mãe. Tem.
Muitas vezes né? ela nem tem consciência do que é de fato, Não, né? não tem, elas não têm consciência, né? Então é um processo que eu falo que é um processo lento. Eu não consigo atender a cliente e marcar a constelação. Eu não consigo atender a cliente e marcar a constelação, porque constelação é diferente de um trabalho clínico, né? Que a pessoa vai lá, faz um tratamento psicológico, fica anos lá, né? Uma vez por semana, uma vez por mês. A constelação familiar é de 6 meses a 1 ano, porque ela começa a ter uns insights e aquilo lá ela começa a ter uma visão sistêmica, como você falou aqui, né? A gente que é consteladora, mesmo cliente que faz constelação, vai colocar na prática do dia a dia. E aquilo você vai tendo os insights, né? E a constelação, ela traz isso para o ser humano, de ela olhar, aí você passa para essa pessoa que ela já está ali com o emocional dela abalado. Ela não entende por que, que o dinheiro não para na mão dela. Por que, que é tão estressante ter um relacionamento tóxico. Porque eu gosto de falar assim, eu falo, né? Elas falam assim, eu tenho o dedo podre. Não, você não tem o dedo podre. Tudo é crenças limitantes que nós criamos e aprendemos, que trazemos para a nossa vida. Vamos ver como que foi os homens do seu sistema? Como que seu pai tratava sua mãe, como a sua avó, o seu avô tratava a sua avó, né? Aí ela começa ali a soltar um pouco, né? Não muito a história, mas a gente consegue desvendar ali que o avô, né, maltratava a avó e nem justamente era o pai dela. Ela nem foi criada, mas está ali no sistema dela. E ela traz essa bagagem para a vida atual dela, que ela sempre se relaciona com homens que no começo é um príncipe e depois a personalidade dele, ele mostra quem realmente né? Quem é realmente, aí que ela vem com a dor dela. Eu devo ter o dedo podre, Márcia, porque não é normal. Você tem um caso para contar pra gente? Assim, sem citar nomes, claro, né? Eu tenho um... tem que pensar porque a gente não pode ser invasiva, né? Mas esse Isso. aqui que eu vou contar... Mas sem citar nomes, nem nada disso, só história, assim, se para as pessoas poderem entender a relação, né? tipo, de como a pessoa chega até você, né? De repente com aqueles desafios, com aquelas dores, e aí quando ela tem essa consciência, o que que acontece? O que acontece? Esse caso que eu vou contar agora, eu acho lindo. E você sabe que eu ia pedir autorização para ela, mas eu já contei em outro lugar. E claro que eu não vou falar o nome dela, mas foi logo no começo que eu comecei a fazer as constelações familiares. E ela, como eu falei, eu não sou muito invasiva na história. Eu gosto de fazer uma ficha de anamnese, eu pergunto o nome dela, né, o que que ela faz. E ela fez a ficha de anamnese e fomos ali abrir o campo. Foi com bonequinhos, foi online. E fizemos a constelação familiar, né? Não vou entrar em detalhes, mas ali foi desvendado que ela não via a irmã dela há 42 anos. Nossa. Ela tem minha idade, 53. Ela não via a irmã dela há 42 anos. E aí terminou a constelação, tudo bem, porque a gente faz os movimentos, né? Sim, ela chegou, só para eu entender, ela chegou para você... Com uma questão que não tinha nada a ver. Que não tinha nada a ver. Mas o sistema a gente colocou ali, ela veio com uma questão, tá? Não é isso que eu vou falar, mas vamos supor que ela veio com uma questão financeira, dinheiro. Tá. Então eu coloquei ali o sistema dela, né? Nós abrimos o campo. E no final da constelação eu coloquei ali os integrantes, que é como, eu gosto de falar que é como, é um campo, se for ao vivo, parece um cenário, né, um teatro, e se for com os bonequinhos representam, então ali representa o dinheiro, representa o pai, representa a mãe, representa a irmã, e durante a constelação ela falou para mim, eu falei as frases de posicionamento, e que ela não via a irmã dela há 42 anos. E eu dei as falas para ela. Eu vejo você é minha irmã, você nasceu primeiro que eu sinto falta de você. Eu honro. Estava guardado nela, né? E eu fui falando fala para ela, eu honro a nossa história. Infelizmente, nós fomos separadas. Mas eu vejo você, minha irmã. E foi linda a constelação. Foi numa terça-feira. Eu dou 8 dias. Como eu falei, eu não faço só a constelação. Eu faço um atendimento pré, que é o quebra-gelo. Aí eu faço a constelação e depois de 8 dias eu tenho uma conversa com ela
como eu tenho outras terapias, eu aplico a terapia e eu nem cobro nada, já tá no pacote. Tá? Só que quando eu fiz na terça, na quinta-feira de manhã, 8 horas da manhã, ela já me manda mensagem, um monte de mensagem. Aí eu, o que ela quer? Porque eu não posso falar com ela hoje. Eu respeito, eu não posso falar com a pessoa. Para ela ter os insights dela, ela sentir. E como você sabe, a constelação a gente também não pode ficar comentando, né? Aí eu falei, não, é melhor eu ver o que ela quer, né? Aí ela falou assim, Márcia, eu preciso te contar. Aí o que aconteceu? Ela falou assim, minha irmã, 42 anos que eu não via ela, ela me achou. Olha que lindo. Aí eu, como assim? Ela falou, Márcia, eu não sei. Por isso que eu falei, é um fenomenológico, que ele mexe, é o movimento das almas, né? As ordens da ajuda, né? É o movimento da alma, é uma energia. E ela falou assim, Márcia, eu não sei como que foi. Ela me procurou, me achou pelas redes sociais. Quando eu atendi o telefone, ela perguntou se era eu. Eu falei que era. E era pra gente fazer uma videochamada, e era minha irmã. Olha que lindo. Isso me marcou muito. Então ela falou, Márcia, eu estou assim, fascinada. Porque eu falei assim, na constelação, tudo que foi colocado ali é uma visão sistêmica. Eu só coloquei pra você o que você não estava enxergando. Eu dou um passo para trás e as minhas clientes, pacientes, eu não gosto de falar paciente porque eu não sou médica, mas as minhas clientes, eu dou um passo para trás e toda constelação, ela é grande, eu sou pequena. Sim. Perante a história do outro, a gente sempre é pequeno, É pequeno, né? é muito pequeno, então a gente tem que dar esse passo para trás. E eu falei, é a sua irmã, então aproveita ela. Ela falou, agora eu tô indo viajar, vou encontrar com ela e a gente vai matar todas as saudades. Eu falei, eu fiquei assim, muito feliz com o que aconteceu. E ela mais ainda. Não é mágica, mas a energia, né? O que faz, né? Sim. Quando você traz isso, né? A pessoa chega de um jeito, né? Talvez ali com pesos, com dores, Sim. com sentimentos que não são tão gostosos, né? Gostosinhos de sentir. Fica no quentinho da dor, né? Porque é como se eu brinco que assim, você tomou um banho de chuva, chegou em casa com aquela roupa molhada, mas tá quente ali, querendo ou não, de alguma forma. Tá incomodando. Tá incomodando. Mas tá quente, porque como você percebe que ela tá quente? Quando você tira, que vem aquele vento gelado. É verdade. E aí você percebe que não tava legal, que não tava bom, né? Que aquilo realmente estava incomodando, tava doendo. E aí você começa a perceber. São analogias do dia a dia mesmo, dia a dia. né? Pra gente falar das dores, dos aspectos. E aí eu volto pra saúde mental, né? Vou voltar para o seu trabalho, né? Como você trabalha muito com mulheres, como que você enxerga esse empoderamento dentro da sistêmica? Porque se a gente fala de empoderamento, as pessoas às vezes têm a visão de que empoderar-se é algo de ser grande, né? De se colocar maior. E a constelação, ela preza muito pela lei do equilíbrio. Sim. Né? Então, como que você enxerga isso, né? Esse empoderamento sem perder esse equilíbrio? Eu gosto de falar que o empoderamento não é você chutar o balde, você brigar. É você se empoderar e estar no seu lugar por direito. E nas vivências que eu trabalho, vem mulheres com muita dor. Elas vêm ali em busca de algo para transformar a vida dela. E eu mostro para ela, é olho no olho, Priscila, olho no olho. Eu mostro para ela que está com ela. E eu friso bastante na empatia, mas a empatia não é eu me colocar no lugar dela, porque eu não sei o que é colocar no lugar dela. Mas eu tô ali do lado dela. E tem uma frase que eu aprendi no teatro, que eu falo na minha vivência. Eu seguro na sua mão para você segurar na minha, para que juntas podemos fazer o que eu não posso fazer sozinha. Sim, a relação da constelação, ela não é de via mão única, né? Não, né? E depois ela vai caminhar com as próprias pernas. Eu só fui uma facilitadora ali para ela, de contribuição, para mostrar para ela o que estava ali e ela não estava vendo. Porque o nosso corpo fala. Sim. O nosso sistema fala com a gente. Só que muitas vezes a gente está tanto na dor que nós não queremos enxergar. É o que você falou agora do quentinho, né? O quentinho, aquele ali, como eu também faço as vivências com a criança interior, o quentinho, a criança ali no feto da mãe,
Porque o bebezinho, quando no parto, quando tira ele do feto, por que ele chora? Tira do útero, né? Tira do útero. Quando tira do útero, por que ele chora? Ele estava ali no quentinho, na zona dele de conforto. Olha o mundo que vai ter que enfrentar aqui fora. E muitas vezes é isso. Muitas vezes a mulher, ela quer sair daquela dor, mas precisa coragem. Precisa, sim, de um apoio, de uma orientação. E muitas mulheres, nesse momento que eu estou aqui com você, sofrem calada. Sofrem sozinha. Eu sofri muito sozinha, calada. Eu fui atrás de ajuda sozinha, sim. Eu digo sozinha entre aspas, né? Porque, como eu falei pra você, eu mergulhei na leitura, né? Que era o que eu tinha no momento. As leituras ali de autoajuda. Eu procurei ir atrás de ajuda. E hoje, com a tecnologia que tem hoje, né? Eu gosto de falar, nas vivências eu falo isso, que o celular, as redes sociais, ele pode ser uma arma positiva e negativa. Então, ali você tem várias informações e você faz as suas escolhas. Sim. Mas se a pessoa tá na dor, é difícil ela filtrar, né? É um desafio para ela filtrar o que é bom e o que não é. Porque ela vai buscar algo para se agarrar, como uma esperança, né? Uma esperança. Muitas vezes é preocupante isso. Porque ela está vulnerável. Isso. Né? Ela está vulnerável. Então, é preocupante, principalmente se ela estiver sozinha, se ela não tiver apoio. E ela pode cair na mão de charlatões, ela pode cair em mãos perigosas. Sim. Mas é por isso que eu falei agora, a tecnologia tem muita informação e tem muita gente boa no mercado, Priscila. Sim. Tem muita gente boa no mercado. Porque eu me mergulhei nos livros, só que as minhas terapias eu achei nas redes sociais. E eu sou encontrada pelas redes sociais também, hoje. Pelo serviço que eu ofereço. E para mim é gratificante, porque foi um recurso que me ajudou muito. E hoje eu estou nesse recurso ajudando outras pessoas como contribuinte. Sim. Né? Aquilo que você recebeu, você agora está entregando. Isso, né? É o dar e receber, né? Nas constelações, que as ordens, né, do amor, as ordens da ajuda, é o equilíbrio, né? O pertencimento, dar e receber. Então, se a gente não tiver equilíbrio emocional, equilíbrio dentro da nossa casa, nós não conseguimos caminhar para a nossa jornada, para o nosso propósito de vida. E aquele propósito, ele fica só nos sonhos. Como eu falei, os sonhos, ele anda junto de mão dada com a esperança. Sim. É o seu propósito de vida. Você ir atrás. E quando você encontra... Hoje eu me sinto que eu encontrei o meu propósito de vida. Como eu falei para você, eu vim de outra profissão, eu vim trabalhando, eu me apresentei aqui, mas eu não falei que eu sou casada há 35 anos, um casamento sólido, que foi bastante conturbado. Além de eu trabalhar com empoderamento feminino, eu trabalho isso sobre as relações, né, dos casais. Porque o empoderamento, muitas vezes que as pessoas, elas acham que na relação, ela excluiu o masculino, né? E não quer mais viver com aquele homem, mas muitas vezes ela tem que dar uma parada, repensar no casamento dela, se vale a pena sair daquele casamento, porque ele também está na dor dele, ele trouxe as dores do masculino dele, ele trouxe somente para esse casamento o que ele aprendeu lá no sistema dele, principalmente se ele for um opressor, foi o que ele aprendeu. E eu gosto de falar, eu já recebi até algumas informações assim nas redes sociais, todo opressor tem uma criança ferida. Isso é um fato. É um fato, né? Fato. Mas é como você falou em relação ao pai, né? Eu volto lá nas suas primeiras frases. O opressor, isso não quer dizer que você tenha que conviver com ele. Né? E eu acho que mais do que isso, a constelação ela traz a consciência daquilo que de fato, né, acontece, e aí você pode decidir fazer diferente. Fazer diferente. Então, se de repente naquele casamento você enxerga que aquilo para você não é saudável, e enfim, você pode escolher permanecer ou não, mas aí é uma escolha, quando você tem a consciência do que é. Né? Aí é uma questão de escolha. E às vezes o outro não está disposto também
Porque é lindo a gente falar, eu vou voltar aqui pra gente não romantizar, Sim. porque a proposta realmente é não romantizar, a gente sair dessas frases que o Sim. pessoal joga nas redes Nossa, sociais, de que, ai, você precisa tomar o pai, precisa tomar a Não. mãe, ai, o outro tem dor. Claro que o outro tem dor, mas e a minha dor? Ela é prioridade pra mim. Né? Então, quando a gente fala isso pro público, viu, pessoal? Não é porque a gente tá dizendo que as pessoas têm que aceitar esse marido e continuar casada Não, porque ele de tem uma forma- dor. de né? forma alguma, né? Tanto ele que tem a dor dele, como ela tem a dor dela. Mas numa relação precisa ter um equilíbrio, né? Porque muitas vezes só um fala, né? E o outro não quer ouvir o outro. Ambas as partes ali tem que um ouvir o outro, né? As suas questões e respeitar. Nas constelações, como nas minhas vivências que eu falo muito em honrar também o sogro e a sogra. É raro falar honrar o sogro e a sogra. Porque Sim. através deles que eu estou com meu marido, que meu marido está comigo e através do meu marido, os meus filhos estão aqui. Sim. Então eu honro o meu sogro e minha sogra. Eu tive uma vivência que a pessoa falou assim: nossa, mas eu vou honrar minha sogra é uma cobra. É o que mais a gente escuta. Ou mais né? escuta, eu falar então, vamos olhar outro olhar para a sogra? Vamos olhar lá? Eu vou bem profundo quando ela foi mãe do seu marido. Ela deu a vida para ele. E através da vida dele, os seus filhos chegaram. Aí elas, nossa, eu nunca pensei desse jeito. Falei, é através da vida da sua sogra, através da vida do seu marido, os seus filhos estão aqui. Aí uma falou, mas eu não tenho filho e minha sogra é uma cobra. Tem algumas Mas você tem o seu marido situações. que tá aí, né? Ela tem o marido dela que tá ali. Mas aí eu vou te perguntar, né? Não pra te deixar numa saia justa, mas pra gente poder explicar mesmo Sim, pras sim. pessoas. E se a pessoa olha e aquele marido tá fazendo ela sofrer tanto? Como que você sai de uma situação dessa? Na relação você tá falando? Isso. Então, é o que eu falei, é repetição de padrão. Porque se ela está sofrendo, se ele é um opressor, é porque existe o oprimido. Sim, pra ter uma ponta tem que ter a outra. Tem que ter a outra. Então, muitas vezes, que nem a gente falou assim, a tomada de decisões, a pessoa é uma escolha. Muitas vezes, Priscila, a pessoa não consegue ter uma escolha, ela não consegue sair daquele lugar por recursos financeiros também. Por recursos financeiros, a pessoa, ela adia a posição dela de sair daquele lugar, principalmente uma mulher que ela sofre num lar, que ela tem ali 3 a 5 filhos. Ela não conseguiu terminar de estudar hoje, a profissão, para quem tem profissão, né, um serviço já é difícil, principalmente para uma dona de casa que não tem. Então, aí eu vejo que não é uma escolha, porque ela não consegue, com 3 crianças pequenas ali, ela não consegue. Então, muitas vezes, ela olhar para esse casamento e ela se posicionar, mas sem brigar. É difícil falar assim. É por isso que eu pedi pra você trazer. É difícil. A gente que tá aqui agora, como eu falei aqui, nesse momento, tem mulher sofrendo. É muito difícil a gente estar fora e falar, a gente apontar o dedo. Mas muitas vezes a pessoa, ela vai muito no defeito da pessoa. Procura ver uma qualidade ali naquela pessoa. Todo mundo tem uma qualidade. Todo Sim. mundo tem uma qualidade. Porque muitas vezes a gente fica muito ali, né, mexendo naquela dor, mexendo no defeito. Então, se a gente parando para pensar nisso que você está trazendo, né, seguindo essa linha de raciocínio. Então a gente pode afirmar, né, que eu acho que aqui eu costumo afirmar isso, né, quando eu falo, trago a constelação, que a constelação não está para todo mundo. Eu acredito assim, que não é todo mundo que está preparado, tá? A pessoa precisa estar preparada emocionalmente, que vai mexer ali com o ego dela, vai mexer com os ancestrais dela e vai mexer com a dor. Então a pessoa tem que estar preparada, porque se a pessoa vai para uma terapia, mesmo que a pessoa for passar num psicólogo, num psiquiatra, ela tem que estar preparada. Só que aí como você vai falar, mas como que ela vai estar preparada? Como que ela sabe que ela está preparada, né? É se descobrir, porque esse mundo é imenso, né? Quando eu falo da Márcia, que ela ficava lá na dor, eu era uma formiguinha nesse universo. E na hora que eu me descobri, eu falei, puxa vida, tem tantas coisas boas nesse mundo. E eu tô sofrendo com isso aqui.
Então eu vou ressignificar isso aqui e vou expandir tudo que eu tenho vontade de fazer, conforme as minhas condições, como eu digo aqui para muitas mulheres, conforme as suas condições. Hoje, como eu falei das redes sociais, tem cursos de graça que você consegue fazer um curso de graça. Você consegue se desenvolver ali. Cuida das suas crianças porque elas não pediram para vir no mundo. Essas crianças pequenas, elas precisam da mãe como precisa do pai. E se essa mulher não tem recurso nenhum, tudo passa, Priscila. Os momentos ruins que eu tive, passou. E como passa? Só que a gente tem que passar nesses momentos ruins com sabedoria. É difícil falar isso, porque cada um tá na sua dor, cada um tá no seu problema. Sim. Né? E quando você passa, você fala, puxa vida, foi tudo aprendizado para minha evolução. Hoje eu entendo que tudo que aconteceu, que aqui é um pouquinho, porque eu tive minhas dores. Sim. Tive dores fortes. Mas eu ressignifiquei essa dor. Mas você primeiro escolheu sair desse lugar. Primeiro né? você escolhe sair daquele lugar, né? Não tá bom pra você, né? Naquele lugar, né? Você falou aqui da chuva, tudo, tá com aquela roupa quentinha. Tá quentinha, ela não quer tirar. Na hora que tirou, deu um frio, né? Sim. Mas logo ela vai se aquecer, porque vai passar aquela dor. Vai passar aquele friozinho que ela pegou ali, aquela carga, né? De friagem. Depois ela coloca uma roupa quentinha, fala, nossa, foi bom eu ter tirado aquela molhada. Tava quentinha, mas foi bom eu ter tirado aquela molhada. Sim. Mas é um processo, né? Um Como processo. você trouxe, é um processo. E o processo, ele nunca chega ao fim, né? Quando a gente fala, eu não gosto da palavra cura, porque quando a gente fala de cura, a gente dá a sensação de que tem um final, que essa estrada tem um final. Sim. Então, assim, curei de um resfriado. Então, ele começou, teve um começo, meio e fim. É. E o processo, ele não tem um final, né? Você tá sempre se redescobrindo, você tá Sim. sempre mudando, você tá sempre crescendo e evoluindo, né? Eu gosto muito, né, de evoluir. Como eu falei pra você, eu sou curiosa, né? Então é um processo, é dia a dia. É dia a dia e tudo começa a ficar mais fácil pra mim. Eu tô falando a minha personalidade. Mas eu sempre fui assim, né? E eu percebo que hoje eu não consigo mais fazer uma tempestade num copo d'água, que eu falo, gente, aqui consegue ter uma solução, vamos estudar, vamos ver qual os recursos, o que a gente vai tirar de bom daqui, quais são as possibilidades para eu ter uma vida mais leve, sem pesos, porque a gente carrega umas mochilas, a gente vê sempre falar, né, nas frases do Instagram, as mochilas com as pedras pesadas nas costas, né? Então, muitas vezes essas pedras nem é nossa, e nós estamos carregando pedra que não nos pertence. Sim. Né? Então, que tal soltar essas pedras, tirar da mochila, com todo respeito, honrar? Eu falo assim porque muitas vezes a gente pega um problema que é da nossa irmã, que é do sistema, né? Só que muitas vezes esse problema é dela, na relação dela com o marido dela. Claro, é nossa irmã, a gente sente a dor, né? Claro, mas muitas vezes a gente quer resolver e não está nas nossas mãos. A gente pode dar um acolhimento, uma orientação, não palpite. E deixar ela resolver o processo dela, porque cada um está no seu processo de evolução. Uns é mais rápido, outros é mais lento, e assim por assim vai, cada um no seu processo. Como você trouxe, é um processo e cada um tem seu ritmo, né? Seu ritmo, e, novamente, eu reforço que a gente nunca chega nesse final, né? O tempo todo a gente está em construção, estamos sempre em construção, né? Da nossa identidade, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, né? Eu gostaria muito de te agradecer, Márcia, por mim eu ficaria horas e horas aqui conversando com você. Foi ótimo, foi maravilhoso, né? E é isso, eu queria muito te agradecer pela oportunidade da gente bater esse papo, de levar mais conhecimento para as pessoas. Sim. Mostrar que a constelação ela não está aqui para romantizar nada. De forma alguma. Ela traz aqui para conscientizar, né? Para trazer consciência, né? É para trazer consciência, né? Bert Hellinger, ele já trouxe isso, né? A consciência, né? E frisando, como a gente falou, não tem nada a ver com religião, é uma filosofia de vida, né? E tão pouco tempo, né? Ele faleceu, foi em 2019, que é o criador das constelações familiares, que trouxe, você vê, né? As constelações, ela está no poder jurídico, ela chegou primeiro aqui, né? No poder jurídico. Sim. E ela tem o quê? Menos de 50 anos que está aí as constelações familiares.
E tem os prós e os contras, mas é uma filosofia de vida, né? Adota quem se sente Adota confortável. quem se sente confortável. E Márcia, eu me senti muito confortável. E me ajudou muito na minha vida. E todos que vêm a mim, saem assim e falam, puxa vida, né? E a gente não tá aqui para forçar ninguém a fazer. Mas é que eu sempre falo, né? É que faz tão bem, a gente quer compartilhar, né? É verdade, Ó, esse né? podcast é o quê? É pra gente compartilhar informação, né? É isso mesmo, vamos compartilhar informações. E eu agradeço imensamente por esse convite, tá? Estou aí nas redes sociais. Vai aparecer aqui as redes sociais Sim. também da Márcia, né? Aham. Então, assim, muito obrigada mesmo por ter aceitado. Ai, gratidão. E para você que gosta do assunto, continue nos acompanhando nas redes sociais, em todas as redes da Vivax TV. Gratidão, eu vejo você.